Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Naí e hoje estamos aqui com o Ildeu Pereira, fundador do CEPASA, um projeto maravilhoso que vem trazendo jovens, ingressando eles no mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Ildeu. Muito obrigada pela sua presença. E aí, conta pra gente um pouquinho da história do CEPASA, como começou. Bom dia, Laura. Bom dia a todos. Eu quero antecipadamente dizer que é uma grande alegria estar aqui nesse lugar tão bonito, tão agradável, onde a gente se inspira. Só pelo que tem aqui a gente já se sente motivado a... Bom, CEPASA, antes de ser CEPASA, era Fundação Vida. E antes de ser Fundação Vida, era CAIMU. Num breve relato, CAIMU é Centro de Apoio Destinado ao Menor de Unai, CAIMU. Apoio integrado ao menor da época que tinha nas nossas ruas, que já era, infelizmente, o começo do menino de rua, isso 1980, 1985, por aí afora. Pois bem, a história começa assim. Um certo dia, indo para o meu trabalho, que era só máquinas Unai, que trabalhava com máquinas agrícolas, eu tive a oportunidade de ver dois meninos remexendo em um latão de lixo e tirando de lá alguma coisa, limpando aqueles objetos na camisa e comendo. E eu fiquei impressionado, porque era um latão de lixo. Estes meninos depois pegaram mais alguns daqueles objetos e colocaram nos bolsos e saíram. Imediatamente eu fui até o latão de lixo e verifiquei que eram biscoitos que alguém colocou lá num saquinho de papel. Sim. E alguém, não sei se é a mesma pessoa ou não, jogou lá borra de café. E aqueles biscoitos, aqueles alimentos estavam todos cheios, repletos de borra de café. Quando os meninos limpavam esses biscoitos na roupa, na camisa, era borra de café. E eu fiquei impressionado. Não porque eram biscoitos envelhecidos que estavam na lixeira, mas pelo fato daqueles meninos demonstrarem claramente que estavam com muita fome, porque eles comiam com muita avidez. Uhum. Pois bem, fui até o meu trabalho e fiquei pensando, e aquela cena nunca mais saiu da minha mente. Naquela época, já haviam invasões de fazendas, de terras aqui no nosso município, e os fazendeiros, os produtores rurais, com receio de consequências, começavam a dispensar o trabalhador rural das fazendas e eles iam para a cidade. Sim. Assim, então, iniciou-se vamos chamar do que aconteceu, que foi um fenômeno social, onde pessoas saíam da zona rural, onde elas produziam, onde elas tinham uma estrutura e onde se alimentavam, e eles vinham para a cidade e assim começou a nascer os bairros, a surgir os bairros aqui na nossa cidade, a exemplo do Mamoeiro, que já existia e que aumentou, o Canaã, e muitas casas então começaram a serem construídas nas margens das rodovias. Pois bem, e assim iniciou-se o processo do que seria o menino de rua. Sim. Estes meninos perambulavam pelas nossas ruas e eu sentia que havia necessidade de se fazer alguma coisa. Tive a ideia de mandar fazer 30 caixas de engraxar e eu tinha um bom salário, montei essas caixas e chamava os meninos. Eu tinha sido um engraxate, por sinal um bom engraxate, e dava um cursinho para os meninos. E os meninos, então, começaram a sair nas ruas com esse início de profissão. Pois bem, daí a algum tempo,
eu percebi que não ia dar certo. Não ia ter lugar para tanto engraxate aqui em Unai. E um amigo meu disse, Deus, você vai ter que fazer um trabalho aqui junto com as residências para que eles abram um espaço para todo mundo engraxar os sapatos com esses meninos. Né? Ele brincava, os engraxates do Ildeu. Pois bem, o projeto, infelizmente, não surtiu o efeito que era preconizado, que era esperado. E muitos desses meninos ficaram nas empresas, foram chamados, foram contactados, e muitos deles ficaram como auxiliares, como funcionários e assim por diante. Pois bem, 2 anos após, o Caimu parou. Não deu certo. E eu ficava pensando, mas por que não deu certo? Claro que eu sabia que só as caixas de engraxar não ia resolver o problema, era preciso ter uma sequência. Mas não teve sequência. Aí eu descobri. De que maneira? Em Brasília, no 7 de setembro, em uma parada militar, eu vi lá um sargento lá, no comando de 2 ou 3 pelotões, com aquela característica voz de comando, escola ao meu comando, escola descansar, e assim por diante. E aí eu percebi que eles obedeciam com uma facilidade espantosa. Aí bateu na minha cabeça, e tem que ter um treinamento, tem que ter uma orientação, tem que ter um preparo. Olhando do lado direito, na posição onde eu estava, o bandeirão, a bandeira nacional. Ordem e progresso. Aí deu um estalo na minha mente. Por que aqueles soldados, aqueles homens, aqueles militares estavam tão bem, naquela apresentação, naquela demonstração de consciência cívica, de pátria, de zelo, por causa do treinamento? Aí eu pensei, numa nova oportunidade nós vamos ter um treinamento e o nosso projeto não vai durar 2 anos, vai durar para sempre. Bom, retornando ao Unai, o senhor doutor Adélio Martins Campos, que já tinha sido prefeito, manifestava o desejo de ser novamente prefeito de Unai. E sempre eu mostrava para ele essas ideias do menino de rua, do pessoal que estava chegando. E aí, assim, as ideias foram ampliando. Vieram as eleições, o Adélio Martins Campos foi eleito e me convidou para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso é muito importante, né? A prefeitura que está vendo isso, né? Aí a prefeitura, de mais atenção. Criando essa oportunidade, passo seguinte, contato com a Polícia Militar. E imediatamente o senhor comandante aderiu à ideia. Hoje ele é aposentado, é um dos apoiadores do projeto CEPASA, Fundação Vida, e reorganizamos a maior parte desses meninos. E teve um treinamento, 46 meninos adolescentes, acima, no caso, de 12 anos. O treinamento foi um sucesso, 46 jovens. Chegaram no final do treinamento 38. Esses 38 receberam toda a formação, a instrução básica da Polícia Militar, a quem nós nos orgulhamos muito pelo maravilhoso trabalho que foi feito, que continua sendo feito. Esses 38 jovens foram encaminhados para o trabalho e, logo em seguida, retivemos 3, esses 3 se tornaram multiplicadores e daí o projeto teve sequência. Esses jovens que foram encaminhados se tornaram funcionários efetivos e hoje nós temos, desse primeiro pelotão, nós temos militares, temos técnicos em contabilidade, temos
soldados no Exército, na Marinha, temos professores e por aí afora. Foi um sucesso. Desde então, o projeto conseguiu se posicionar e, para nós nos consideramos um veículo para a preparação, principalmente no sentido de consciência cívica. Sim. O que faltava naqueles meninos era isso, consciência cívica. Eu estudei, tive a oportunidade de estudar sobre educação moral e cívica, que eu acho que é uma matéria que nunca, jamais poderia deixar de existir nas escolas. Então, isso aí é parte do começo da história do Caimu, que depois, Fundação Vida e hoje Cepasa. Nossa, isso é muito incrível, né? O trabalho de vocês pegou essas crianças numa situação complicada, de fome, de pobreza, e ensinou elas a trabalhar, ensinou elas a viver em sociedade também, né? Deu educação e colocaram ela no mercado de trabalho para elas terem uma vida digna. Sim. E isso foi muito incrível que vocês vêm fazendo. É incrível, Exatamente. né? Porque é um processo que até hoje está acontecendo e, se Deus quiser, vai deslanchar mais ainda. Isso. E Deu, fala pra gente sobre os projetos que vocês têm lá Tá. no Cepasa. Muito bem. Após a implantação deste primeiro pelotão, cada vez que nós temos 40, 50 jovens que recebem um treinamento, nós chamamos de pelotão. Uhum. Após o primeiro pelotão, vieram outros pelotões. Nesse meio tempo, nós tivemos também a ideia de criar outras atividades para se associar ao que seria a Guarda Mirim. Por exemplo, aulas de capoeira. Nós descobrimos que havia uma tendência muito grande dos nossos alunos, dos nossos meninos, em praticar capoeira. Ato seguinte, karatê. Logo em seguida, veio teatro. E assim por diante. Nessa sequência aí, nós chegamos a ter 8, 10 atividades. E essas, hoje, elas ampliaram de tal maneira que hoje nós temos uma escola muito boa de informática. Infelizmente, em função do corona, não está funcionando agora. Teatro, temos um grupo de teatro muito bom, em parceria com outros grupos. E dentro da ideia teatro, capoeira, karatê, informática, cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, corte e costura. Nós temos um laboratório muito bom de pintura em tecidos e telas. E houve uma ampliação muito grande, houve um crescimento muito expressivo no nosso trabalho. E hoje nós temos em torno de 15 a 16 atividades. E o que nós mais nos orgulhamos de ter é saber que após esse treinamento, após estas oportunidades, as pessoas conseguem ter sequência. Exemplo, um jovem que participa de um curso de informática na entidade, nas entrelinhas e nas oportunidades e nas palestras, ele descobre que pode se tornar um profissional em uma empresa de Unai, em cujo local ele pode crescer e se tornar, dentro daquele contexto, um sócio da empresa. Nós não nos preocupamos somente em despertá-los para serem bons funcionários. Sobre isso, além disso, nós procuramos também despertá-los para se tornarem proprietários também, sócios,
participantes daquela empresa, para que ele, né? Então, na nossa concepção, nós entendemos que muitas vezes o artista ele não está trabalhando, atuando como artista porque ele nunca foi tocado, ele nunca foi despertado para. Sim. Uma certa vez nós encaminhando um jovem para uma empresa e essa empresa trabalhava com vendas. E um determinado jovem foi para essa empresa e se adaptou e se revelou. E o empresário nos procurou e disse, olha, esse jovem aqui, ó, que tem 15 anos, está nos surpreendendo com as ideias que ele tem para vender, para poder ativar as vendas da nossa empresa. Aí, conversando com o jovem, ele disse, olha, parece que na minha vida inteira eu fiz esse tipo de trabalho aqui. O que foi que aconteceu? Ele tinha talento, ele tinha boa vontade, ele sabia que, mas não havia sido criada a oportunidade. Tanto que nós falamos lá que ao invés da ideia de se ficar somente pensando na ideia do prato de comida, da cesta básica, que talvez fosse necessário, antes disso, nós nos preocuparmos, né, com a oportunidade. Sim. Porque a partir desse momento que surge essa condição, ele então vai ter como se revelar. Não é verdade? É verdade. Eu disse para você outro dia que o nosso projeto ele se embasa em alguns conceitos. Na minha infância, eu conheci uma professora que, por sinal, era Educação Moral e Cívica, e ela escrevia mensagens no quadro e falava para os alunos sobre aquilo. Em um determinado dia, ela deixou registrado lá. Aí ela dizia assim, quem quiser anotar, quem quiser escrever, fique à vontade. Aí eu me lembro que ela escreveu assim, quando plantares para um ano, semeia grão. E aí ela dizia, explicava, porque quando se planta para um grão, por exemplo, feijão, o milho, ele vai nascer, vai germinar, vai crescer dentro de um ano, ou menos um pouquinho, ou mais um pouquinho. Quando plantares para um ano, semeia grão. Mas quando plantares para uma década, planta uma árvore. E ela dava lá diversos exemplos, por exemplo, uma mangueira, uma laranjeira, enfim. Mas quando plantares para a vida, educa o homem. Porque se deres ao homem um peixe, ele se alimentará somente uma vez. Mas se o ensinares a pescar, ele se alimentará a vida inteira. E eu ficava pensando, por que as pessoas não fazem isso? Né? Por que a sociedade, né? Claro que eu não tinha aquela compreensão nessa época, eu tinha 13, 14 anos, eu não tinha essa compreensão e eu ficava me perguntando por que não se colocava em prática aquele conceito de praticamente 4.000 anos que era Confúcio. Por quê? Claro que eu não tinha resposta. E então, dado a minha simpatia aos livros, o meu desejo de querer aprender, claro que eu ia buscando respostas. E assim, eu descobri, quer dizer, com muito orgulho, eu digo porque fui eu mesmo que descobri, com a ajuda de um professor aqui, um outro filósofo ali e assim por diante, ao descobrir que era possível se fazer essas semeaduras. E a partir do momento que elas foram feitas, que elas estão sendo feitas, a gente, com facilidade, começa a perceber os resultados. No caso, seria colheita, né? Então, nessa colheita que nós acreditamos que estamos ajudando, contribuindo para que ela seja feita, nós podemos sonhar com os resultados. Sim. Hoje nós temos,
mais de 3.000 jovens que já foram encaminhados pela instituição. Isso começando lá no Caimu, lá na Fundação Vida e também no CEPAS. Hoje nós temos 93, 94 jovens no programa Jovem Aprendiz. A nossa meta é passar de 100, 110, 120 até o final do ano dentro do programa, além de outros que são encaminhados fora do programa Jovem Aprendiz. Por exemplo, ontem ligaram para lá pedindo um motorista com carteira CNH Série B e a mesma pessoa disse que se tiver mais um jovem de 18 a 19 anos que tenha cursos de informática, pode ser encaminhado também para uma entrevista. Então, dado a história que nós já temos, as pessoas procuram pessoas para entrevistas, para serem encaminhadas para o trabalho. Tudo isso através, né? Lembrando que a gente trabalha com base em coisas simples, né? Sim. Na medida que você encaminha o jovem para as oportunidades, os resultados naturalmente aparecem. Sim, e é muito importante porque lá acho que o pessoal pensa muito que é só para jovens, né? E assim, tem o jovem aprendiz, mas também vocês têm vários cursos, igual você falou, de manicure, pedicure, também para o adulto, qualquer idade, né? Pode ir lá fazer o curso e começar a trabalhar. Quem está desempregado, quem perdeu o emprego, né? Igual você falou, às vezes nunca mexeu com aquilo, mas tem o talento ali, tem o dom, né, de fazer aquilo e não sabe. Então, vocês abrem essas portas, essa oportunidade para a pessoa estar ali aprendendo, tendo um curso gratuito, né? Sim. E tá ingressando no mercado de trabalho, montar um negócio dela, às vezes ser até um empresário de sucesso, né? Perfeitamente. Nós temos um curso de corte e costura. Hoje deve ter aqui no nosso município umas 70, 80 vagas de trabalho. Muitas empresas de outros municípios estão chegando aqui no Unaí e se instalando aqui, se definindo como corte e costura, como produção de roupas, e enfim. Então tem um mercado crescente. E faltam profissionais. Em 6 meses, nós poderemos formar pessoas para esse tipo de atividade. E essa pessoa que até então, nesse caso aí, a maioria são senhoras, são pessoas de meia idade, que de repente os filhos cresceram, elas querem melhorar a receita da própria família, enfim. Essas pessoas se submetendo a esse curso e sendo encaminhadas, o encaminhamento não é o problema. Existem as possibilidades amplas para que essas pessoas tenham uma vaga nesse precioso mercado de trabalho que é corte e costura. Bom, quando isso acontece, aquela pessoa vai ter entre 1.500, 2.000 ou mais por mês, que será anexado à renda, né, já existente naquela família, né, e a pessoa também vai ter, quase sempre são senhoras, né, são mulheres, a oportunidade de ter uma outra visão, outras oportunidades de entender como é que funciona esse mercado. Nesse meio tempo, quando ela está participando desse mercado, a gente já fala sobre isso também. Já passa para ela a ideia de que ela poderá, né, de que ela poderia se tornar uma microempresária nesse ramo de corte e costura. Pois bem, claro que não são todas, mas daí a algum tempo aquela determinada senhora, aquela determinada senhorita vai ter o desejo de criar um determinado modelo de roupa, quem sabe, nós temos aqui algumas pessoas que se destacaram como roupas íntimas, como, enfim. Bom, caindo de novo na oportunidade. Entendo que
o grande segredo para o crescimento social de qualquer município, ele tem que ter como base o ser humano. Nós consideramos que o maior patrimônio que o Naí tem, claro, reconhecendo o valor extraordinário do agronegócio, né? Das nossas riquezas naturais, do nosso potencial de trabalho, que é fabuloso, né? O maior deles, o que mais se destaca é o mercado, né, de trabalho, onde entra o que? O ser humano. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, é um patrimônio extraordinário que nós temos que neles investir quanto mais for possível para que nós possamos ser, digamos assim, os propiciadores desse desenvolvimento social. Só lembrando, quando eu tive a oportunidade de participar com o Dr. Adélio Martins Campos no trabalho lá da secretaria, a secretaria era Secretaria Municipal de Assistência Social. E nós fizemos a proposta e o nome foi modificado. Acho que até hoje ainda é esse nome. Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social. Muito incrível, né? Você transformou muitas coisas aqui em Unai. Seu trabalho, Sim. Sua história é muito bonita. Uhum. É muito bom ter uma pessoa como você na nossa sociedade. Com certeza. Só lembrando que hoje nós temos uma diretoria, nós temos um presidente, que é o Alex Freitas Silva, temos uma diretoria com 12 pessoas, incluindo o presidente, e são pessoas humildes também, que têm essa mesma vocação, essa mesma visão, e as nossas maiores dificuldades estão ligadas, naturalmente, à questão financeira, né? Que nem sempre existem essas atenções, digamos assim, especiais para as ONGs. Tanto que as ONGs, a exemplo das outras que tem aqui o Naí, que nós temos aqui ONGs extremamente úteis, produtivas, capazes, voltadas para a promoção humana, a maior dificuldade de todas, o CEPASA não é exceção, é do ponto de vista financeiro. Mas Deus nos deu o dom de acreditar. Se você falasse assim para mim, Deus, fale para mim uma das suas virtudes. Eu não sei se eu tenho muitas virtudes, mas algumas eu tenho, que é a de acreditar. É matéria nossa lá da nossa casa, sempre eu digo assim, eu acredito, tu acreditas, você acredita, nós acreditamos, vós acreditais, eles acreditam. Então, se nós acreditamos, é possível. E sonhar também, né? Isso, a palavra de Deus diz assim, que tudo é possível ao que crê. E o sonho? Deixa eu te contar uma coisa interessante. Lá no projeto nosso, lá consta uma faculdade, que na realidade essa faculdade não é uma faculdade do ponto de vista convencional, igual a todas as faculdades, não. São espaços para cursos profissionalizantes, cursos rápidos ou não. E um certo dia eu estava lá olhando lá para um local, como se fosse a segunda laje da construção. E chega lá uma senhora e ela disse, Ildeu, o que você está olhando aí? Eu estou olhando ali, a segunda laje ali da nossa faculdade. Aonde? Está ali, ó. Aí ela disse assim, Ildeu, olha, já me falaram que você é meio doido. Mas eu estou percebendo que você não é meio doido, você é doido mesmo. Onde é que está? Está ali, ó. Aí ela disse, olha, eu gosto da sua loucura, eu gosto da sua doidura. Tanto que é possível, sim, né? Nós sermos como somos, deixando claro que se não houver essa facilidade, essa possibilidade de se construir isso ou aquilo, ainda que não exista, não é sonho. Não é verdade? É verdade. Uhum. E para isso tudo acontecer,
nós temos que ter o espaço, nós temos que ter a liberdade, né? Sim. A liberdade de sonhar, a liberdade de imaginar. E eu estou certo de que um dia, não vai demorar muito não, nós teremos muito mais sonhadores, muito mais poetas, muito mais escritores. Lá nós temos a sede da Academia de Letras de Unai e região, da qual Luiz Anselmo é o nosso presidente. E alguém perguntou em uma determinada reunião: como que eu consigo fazer parte da Academia de Letras de Unai? Aí não fui eu que dei essa resposta. Aí lá um poeta disse: mas não é difícil, não? O que eu tenho que fazer? Aí o meu amigo poeta disse: você tem sonhos? Tenho. Quantos? Ah, são muitos sonhos. Daria para contê-los em um livro? Ah, sim, daria. Ah, pois bem, quantos anos você tem? 18. Então, deixa eu lhe dar a receita. Você vai começar a contar esses seus sonhos em forma de prosa, em forma de versos. E, na medida que eles estiverem prontos, você vai começar a mostrá-los para as pessoas. E vai ter alguém que vai perceber que são sonhos. Aí ele disse: mas para muita gente isso não tem valor. Aí ele disse: para a Academia de Letras de Unai e região tem muito valor. Porque se nós tirarmos desse contexto hoje a poesia, a fantasia, o sonho, a nossa sociedade, o nosso povo ficará pobre, mais pobre. Então são os poetas que fazem com que haja esse enriquecimento. A sociedade precisa disso. A sociedade precisa de pessoas, os jovens precisam de todos esses, que seja jovem ou não, mas tem que ter. Sim, certo? Tem que ter. E assim, o trabalho de vocês é tão bem executado, né? Tão assim organizado. Eu sou muito admirada, inclusive te contei que eu já passei pelo CEPASA, né? Eu fui do Jovem Aprendiz, comecei a trabalhar através de lá, meu primeiro emprego aos 14 anos, eu tinha acabado de fazer 14. Então, assim, nunca parei de trabalhar, graças a Deus, me abriu portas, assim, foi o meu primeiro emprego, foi ali. Nunca fiquei, graças a Deus, nunca fiquei um mês desempregada. Nunca, assim, sempre foi saindo de não, porque teve oportunidade melhor aqui, porque teve oportunidade melhor aqui. Sempre foi abriu muitas portas para mim o CEPASA, né? Porque lá eu aprendi muitas coisas, lá tem o curso, né, com o Jovem Aprendiz. É muito interessante as aulas, eu lembro que era toda quinta-feira à tarde, gostava muito de ir. E assim, pro jovem, né, que tá ali com seus, igual eu tinha meus 14 anos, em vez de estar ali à tarde, desperdiçando a tarde com alguma coisa à toa, né, ou ir para um caminho errado, né, tá ali fazendo um curso, tá ali trabalhando, um trabalho saudável, onde aprende várias coisas, aprende a vender, aprende a comunicar, aprende a viver em sociedade, a mexer com pessoas, né? Isso aí é um trabalho incrível, tirar os jovens, mudar a cabeça deles, né? Sim. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que a internet está aí. Isso é muito incrível. Nós percebemos que os pais que fazem um trabalho muito especial com relação aos filhos, muitos deles não conseguem passar para eles que é preciso criar uma espécie de expansão na própria mente, um espaço para que ele cresça diante de si mesmo, diante da família. E, com todo respeito, hoje a escola não consegue fazer essa complementação
na formação do adolescente. Sim. Havia um tempo que a escola tinha um nível de contribuição extraordinário no enriquecimento da formação do adolescente. Ou seja, além do adolescente aprender o básico na escola, vamos dizer aqui as matérias básicas, fundamentais, além disso, era comum, então, um adicionamento com relação ao caráter, com relação Sim. à honra, com relação à virtude e valores. Bom, percebe-se que hoje falta alguma coisa, não sei exatamente o que é que está faltando, mas está faltando. Sobre esta complementação, sobre estes adjetivos, o CEPASA tem essa preocupação. Não que a gente faça disso um foco absoluto, não, mas sempre nas matérias, nas falas, no dia a dia, passa-se para isso. Um certo adolescente, chegando em casa, curiosamente, ele teve uma aula de pátria. Vamos chamar aqui de educação moral e cívica. Era pátria, valores, etc. Citando homens extraordinários do Brasil. Esse jovem chegou em casa e, ao se deparar com a mãe, ele estava apresentando uma linguagem diferente. Tipo, meu filho, tudo bem? Sim, senhora. Meu filho, está tudo legal com você? Sim, senhora. Até então ele não tinha essa linguagem de educação, de amor, de respeito. Meu filho, o que está acontecendo com você? Aí a mãe olhou para o menino. Aí o menino, entre aspas, 13 anos. Minha mãe, hoje eu estou aprendendo a ser homem. Minha mãe, hoje eu estou aprendendo a ser homem. Com isso eu estou dizendo para você que há um espaço muito grande, um vazio, não sei se é exatamente a escola, que ficou uma lacuna. Mas, assim, às vezes também o problema vem de casa também, Também. né? É muito complicado. Sim. Mas aí o que acontece? O CEPASA, né? Não que nós tenhamos essa estrutura, essa condição para fazer essa complementação, mas nós temos a visão de que é necessário, né, uma complementação, um adicionamento para que estes adolescentes, estas crianças, né, tenham esse enriquecimento, essa complementação. Aí, quando nós nos posicionamos com relação a esse adicionamento a gente descobre que pode-se fazer muita coisa. Por exemplo, nós sabemos que não tem mais isso no dia a dia. Nós temos uma preocupação, mesmo que a gente não seja 100% bem-sucedido, mas nós temos a preocupação de que é preciso que o jovem, que o adolescente, seja estimulado à leitura, né? A contemplação da natureza, meio ambiente, essas coisas, né? Ainda que pareça que não tenha resultados, mas tem. Se um só jovem, se uma só pessoa, se um só adolescente, né, tiver a oportunidade de tomar conhecimento disso ou daquilo, né, ele vai crescer. Nós temos um programa lá que chama Despertar, Projeto Despertar. Esse despertar é exatamente para isso. E você está convidada para ir lá mais vezes para poder conhecê-lo. Projeto Despertar. Não, pode deixar. E, assim, fala um pouco mais sobre o projeto de ampliação de vocês, os projetos, né? Porque, igual você falou, que lá vive sempre
em obra, né? Sempre em construção, sempre evoluindo. E, assim, sei que vocês têm o projeto da faculdade, né? Que é colocar mais cursos profissionalizantes. Sim. E também quais outros, assim, que vocês estão aí? Conta pra gente já saber. Tá. Veja bem, na nossa ideia de ampliação, um dos nossos maiores obstáculos hoje é espaço, porque o nosso espaço é bom, mas dado a necessidade de expansão, dentro da proposta do CEPASA, nós precisamos de construir mais pelo menos umas 4 ou 5 salas a mais, e só exemplo, tem um espaço lá que situa-se acima da biblioteca. Tá, nós precisamos de ter lá uma laje, um local onde serão construídas mais 3 salas. Uma delas é para ter a sede da ALUR, que é a Academia de Letras, e mais 2 salas que é para a gente ampliar os cursos de música. Teclado, violão, viola, violino e por aí. Nessas mesmas salas, nós pretendemos ter mais artes. Nós consideramos que temos 2 espaços para artes. Por sinal, a nossa galeria é Galeria dos Pioneiros de Unai, é uma delas, e tem a galeria que nós chamamos de Galeria Dr. Durães. Essa Galeria dos Pioneiros e uma outra que virá, que é a Galeria das Grandes Tragédias de Unai, a Galeria dos Heróis do Mundo, precisa-se urgentemente de ter mais 3 salas. Tá, nessas 3 salas nós vamos ter, além de música, as galerias e mais espaços para ampliação. Uhum. Pois bem, aí num outro setor, num outro local, o que nós queremos ter? De acordo com a demanda aqui do mercado, nós percebemos que procura-se muito auxiliar de escritório. Procura-se, nós temos um curso lá que é o curso de formação para o mercado de trabalho. É um dos cursos que mais se produz mão de obra para o mercado de Unai. Por sinal, Sim. no Jovem Aprendiz tem essa matéria. Quando o jovem vai trabalhar, ele, uma vez por semana, ele vai lá para as nossas dependências para se preparar para a empresa. Ou seja, cada vez que ele vai lá, ele vai levar mais experiência, mais conhecimento, mais técnica para ser aplicada lá na empresa onde ele está lotado. Uhum. Pois bem, onde é que está a maior dificuldade nossa no momento? Condição para que possamos ter mais pessoas, mais professores, mais condição, mas consideramos que com toda dificuldade o nosso projeto é vitorioso e ele cresce todo dia, ele cresce no dia a dia. Graças à boa vontade da comunidade, né, das empresas, enfim, nós consideramos vitória. E nessa oportunidade a gente fica muito feliz porque a gente tem o desejo de agradecer. Agradecer a vocês por essa oportunidade, agradecer as empresas em geral, as cooperativas, têm vindo para cá muitas empresas boas, Uhum. e todas elas são parceiras do CEPASA, então a gente fica motivado a agradecer. E aí, de público, nós queremos dizer a todos muito obrigado por tudo. E também dizer que, curiosamente, tem muitas empresas, muitos empresários que não conhecem o CEPASA. Está aí um convite de público, né, para que todos se dirijam às nossas dependências para ter conhecimento. Sim. E o risco que vai surgir, que pode surgir, é o de que as pessoas vão se apaixonar pelo nosso projeto
e nunca mais querer nos deixar, e nós vamos ficar muito felizes. Sim. Não, e é de apaixonar mesmo, né? É Uhum. muito lindo tudo que Então. vocês fazem. E o Del, fala pra gente como a gente faz para poder estar ajudando o Cepasa. Pois bem, curiosamente, existem pessoas no nosso município, no Brasil, que não sabem como funcionam as ONGs, como funciona, no caso, o Cepasa. Bom, nós somos uma ONG, né? É uma organização não governamental e que sobrevive de doações. Essas doações podem ser via federação, estado, município, empresas, cooperativas. Nós podemos, por exemplo, no caso da instituição, receber alimentos, porque nós trabalhamos com famílias que precisam de ajuda, até do ponto de vista básico, ou seja, alimentos básicos, cestas básicas. Nós temos pessoas, por exemplo, que nos procuram em busca de um caderno, um lápis, um livro e assim por diante. Nós temos um serviço lá de atendimento com roupas usadas, calçados, enfim. E as maneiras são as mais diversas. Agora, a maneira principal que nós consideramos que é importante para nós é a pessoa nos visitar. Porque a partir do momento que ela nos visita, ela passa a ter um conhecimento real de Sim. como é que funciona, o que acontece lá na instituição Cepasa. Pois bem, nós aceitamos também doações em espécie, né? Porque existem coisas que só se realiza, se faz com recurso financeiro. Essa citação que eu disse dessa sala aqui, com mais essa dependência lá para as galerias e por diante, isso tudo custaria hoje em torno de R$200 mil. Esses 200 mil nos permite ampliar por mais de 200 telas as nossas obras, além de uma escada, além da Academia de Letras e assim por diante. Mas o maior presente que nós esperamos receber de vocês, integrantes da comunidade, é a visita de vocês, para vocês conhecerem mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso sonho, sobre o nosso desejo. Agora, a prioridade principal é deixar claro que nós estamos integrados, nós estamos buscando recursos, condição para que o NAI cresça, principalmente no campo social. Esse é o nosso maior desejo, no campo cultural. Nós queremos que o NAI cresça e se desenvolva como família, como uma grande unidade, para que todos nós possamos viver como verdadeiros irmãos. Eu acredito nisso, sei que vocês acreditam. Nós somos uma grande família. E nessa família tem aquele que, de repente, precisa de um aperto de mão. Sim. Tem aquele que, de repente, precisa de um abraço. Tem aquele que, de repente, precisa de um sorriso. E eu creio que nós estamos numa sociedade fraterna, onde a gente percebe que tem muito amor. Naí é uma cidade muito amorosa. Sim, eu sei muito que acolhedora. a exemplo das ONGs, das entidades que tem em Unaí e que vivem em comunhão com esses segmentos da nossa sociedade. Então, mais Sim. uma vez, obrigado. Obrigada a você e o Deu por trazer aqui sua história, né? Uma história de amor mesmo, amor pelo ser humano, amor pelas crianças, né? Pelos jovens. É muito gratificante aqui para a cidade ter uma pessoa como você e seus parceiros que acolhem esses jovens, adultos também que estão desempregados, né? Que precisam de um curso, alguma coisa, de jovens para começar a virarem adultos, a serem civilizados, a serem honestos, a serem trabalhadores, né? Isso é muito incrível. Muito, muito obrigada. Foi muito interessante, muito edificante escutar a sua história.
Obrigada. E obrigada a vocês também por mais um episódio. E fica aqui para os empresários, né, que está precisando de um funcionário, que quer um jovem aprendiz na sua empresa. Isso é muito importante para os jovens e para você. Com certeza vai trazer muitos benefícios para a sua empresa e para eles também, para a família desse jovem e para a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Ideu. Até a próxima.